Olá pessoal, tudo bem com vocês? Rodrigo Rebeck por aqui, começando mais uma aula bacana no Bolsa Fácil, para você ir ficando craque nos seus investimentos na Bolsa de Valores. E o assunto que eu separei para a gente conversar hoje é sobre uma tendência de baixa na Bolsa de Valores. Quero tentar te explicar como que ela acontece, como que ela funciona, como que se desenvolve essa movimentação dos preços e principalmente ir mais a fundo para que você possa entender a psicologia do mercado, o emocional envolvido entre os compradores e os vendedores. A título de exemplo, eu trouxe as ações da Porsche pelo ticker P911.DE. A Porsche é uma companhia alemã, por isso a gente tem o ponto DE que especifica, Deutschland, do mercado alemão. E também a cotação do papel ela é em euros, uma companhia listada no mercado europeu. Aqui a gente consegue fazer o estudo gráfico pela plataforma Xstation. Vou deixar para você na descrição desse vídeo o link para abertura de uma conta demo grátis, caso você tiver o interesse, tá certo? Bom, de forma resumida, o mais fácil que você já deve ter visto no mercado é que uma tendência de baixa, ela se desenvolve através da formação de topos e fundos cada vez mais baixos. Topos e fundos descendentes, então o mercado vai caindo e fica até possível a gente desenhar uma linha de tendência de baixa que nada mais é do que uma linha inclinada para baixo, unindo-se aí os últimos topos para que a gente tenha essa ideia direcional do mercado. Muito bem, essa definição resumida ela é fácil da gente entender e fica até visível no gráfico, A gente não precisa nem traçar uma linha de tendência de baixa para entender que os preços estão caindo, mas depois que você fizer a sua leitura, a linha de tendência de baixa ela pode te ajudar. Indo mais a fundo para que a gente possa entender esse movimento, para que a gente possa entender a psicologia do mercado, se você conseguir entender esse conceito econômico para você poder aplicar no gráfico, as regiões de venda, quando o mercado está vendendo, é porque existe uma oferta daquele ativo, ou seja, o mercado está ofertando, o mercado está oferecendo aquela ação, por isso que a gente tem uma região de venda. E na ponta contrária, uma região de compra, uma região que desperta o interesse dos compradores, é uma região de demanda. Demanda por quê? Porque existe interesse. O mercado quer muito daquele ativo, o mercado está demandando, o mercado está procurando. Por isso que a gente tem os movimentos de valorização. E por fim, outra premissa básica do investidor, a gente ganha dinheiro na Bolsa de Valores como? A nossa ideia é comprar um ativo barato. No caso de ações, a gente monitora as ações das boas empresas e busca as melhores posições para comprar efetivamente barato. E num momento de saída, a nossa ideia é o quê? Vender o mais caro possível para que a gente possa embolsar essa variação dos preços, de lá de baixo para cima. Esses conceitos aqui são alguns conceitos básicos de economia, do mercado financeiro. E se você conseguir entender e aplicar esses conceitos no gráfico, você vai ver como vai ficar mais fácil de interpretar a sua análise. E é essa leitura, esse estudo que eu quero fazer agora com você, para tentar mastigar esse conceito e tentar deixar mais fácil a sua análise técnica, tá certo? Bom, vamos passo a passo aqui então. A Porsche fez o seu IPO ali em setembro de 2022, até coloquei aqui o IPO, olha que interessante, na região de €82,50. Muito bem, o papel começou a ser negociado na Bolsa, então já despertou o interesse dos compradores, dos investidores. Nos primeiros meses, as ações da Porsche elas foram subindo, até que chegamos nessa região aqui, bastante importante, bastante significativa, só para você se localizar. Esse estudo é feito no gráfico semanal e olha aqui nessa lateralização como a gente vê que nessa região de máximas que foi atingida em maio de 2023, o mercado entendeu que
as ações da Porsche na região de 120 euros, elas já estavam caras, já não compensava muito comprar o papel a esse nível de preço. E a gente vê que, nas vezes que o mercado tocou essa região de máximas ali no 120, nós tivemos recuo. Ao passo que os compradores ainda tiveram interesse de montar a posição de compra na casa dos 107 euros. A gente pode ver aqui por essa linha pontilhada, até era uma região de topo que, uma vez que foi rompida, volta para testar essa execução do pivô de alta, uma região de topo que era uma região de resistência rompida, ela volta a funcionar como suporte. Muito bem, essa movimentação lateral que nós tivemos nessa região de topo era uma região de distribuição, ou seja, quem comprou as ações da Porsche aqui embaixo, uma vez que o mercado começou a travar, começou a falhar a execução de novos topos, esse investidor ele já pode ter entendido que era um momento para começar a realizar o lucro, para começar a sair da sua posição, e nós tivemos aqui esse movimento lateral de distribuição. Até que esse interesse dos vendedores nessa região de topo, ele foi maior que o interesse dos compradores. Olha aqui como começa a funcionar esse nosso primeiro conceito. Então, o mercado começou a entender que, as ações da Porsche chegaram lá no 120, não superou, o interesse de venda foi maior que o interesse dos compradores nessa região de topo, até que tivemos o rompimento desse nível de suporte, e olha aonde que os preços caíram, aonde que os preços foram conseguir encontrar uma liquidez. Praticamente, no ponto que nós tivemos do IPO. Aí que a gente começa a entender a psicologia, a entender o emocional dos compradores versus os vendedores. Tivemos o papel fazendo essa máxima na região dos 120, a partir do momento que perdeu, onde provavelmente a gente poderia ter novamente o interesse dos compradores. Muito provavelmente aqui, nessa região do IPO, já que o papel foi lançado na casa de 82, houve um valuation feito ali por bancos de investimento para precificar o preço justo das ações da Porsche, então era provável, era possível que nós tivéssemos uma parada nesse nível de preços. O interesse de quem não entrou no primeiro IPO pudesse voltar a comprar as ações da Porsche nesse nível de preços, que até então era considerado um preço justo do mercado, tá? Mas, olha só, nós tivemos aqui essa formação interessante, esse engolfo de alta, apontando que poderia haver um interesse dos compradores na região, mas nós tivemos uma desova, nós tivemos uma nova distribuição, uma nova presença dos vendedores. E aí, o que acontece, né? Se o mercado rejeitou esse nível de preço, se vai vender, muito provavelmente os compradores, se o investidor, se a pessoa que quer comprar a ação da Porsche, ela entrou de novo nesse nível aqui de preços do IPO e o mercado não subiu, o que ela vai pensar? Fala, bom, então eu até tenho interesse, eu até aceito comprar as ações da Porsche, mas eu quero comprar ainda mais barato. E como a gente vem aqui na sequência dos vendedores controlando o mercado, até esse medo, essa apreensão depois da falha de topo, então, quem tem posição comprada ali, querendo vender, querendo desovar, aonde que vai conseguir sair? Né? Aonde que vai conseguir encontrar compradores esse nível de preços? Provavelmente num ponto mais barato. Tá? E aí a gente teve aqui a formação de um novo ponto de suporte na casa de 72 euros. Até que as ações da Porsche, nesse movimento aqui, elas ficaram tão baratas que despertaram o interesse dos compradores. De novo, qual que é a leitura do mercado comprador? Nesse nível de preços, vai pensar o quê? Poxa vida, em 72 euros eu posso comprar as ações da Porsche, depois de uma desvalorização aqui do 120, então o papel já ficando muito barato, quase metade aí do seu valor, e até abaixo do valor de lançamento do IPO. Por isso que a gente viu
esse movimento de alta das ações da Porsche. Aí chegou num ponto de novo, qual que era aqui o nosso ponto de interesse? Olha lá, na região de 93 e 96 dólares, o que o mercado começa a entender? Tivemos nesse nível de preços uma entrada dos vendedores que derrubou a cotação da ação lá para os 72. Aqui, de novo, ó, pode ser uma oportunidade de quem está vendido ou de quem quer vender conseguir se desfazer do papel a um preço mais alto, já que nós tivemos uma entrada forte dos compradores, houve essa valorização das ações e quem está vendido ou quem quer vender quer tentar o quê? Ele quer tentar vender o mais caro possível. E aqui a gente chega para um novo acordo, porque quem comprou aqui embaixo no 72, nesse nível de preços aqui, no 72, houve demanda, houve interesse pelas ações aquele nível de preços. E agora, se ele chega aí na casa de 93 e 96 e tem uma oferta, então a gente tem o quê? A gente tem o comprador aqui nos 72 e o vendedor nos 96, por exemplo. Chega ali nesse nível de preços, o vendedor, comprador, você que comprou a 72, eu quero adquirir essa sua ação aí na casa de 96. Você topa vender? Ah, eu topo vender. Então aí a gente tem o quê? A gente tem um acordo, a gente tem um negócio, porque para um comprar, o outro tem que vender. E de novo, psicologia do trading, psicologia do mercado. Se nós tivermos aqui uma nova entrada dos vendedores, onde provavelmente esse movimento vai terminar? No mínimo, ele vai chegar para testar esse último fundo, na casa de 72, porque o comprador, tá? O investidor, se ele entende que ele teve a oportunidade de comprar as ações a 72, muito provavelmente ele vai ofertar compras de novo na casa aqui dos 72 euros. Então, esse vendedor aqui, ele está vendendo, muito provavelmente ele vai conseguir fazer negócio com o comprador nesse nível de preços. Por quê? O comprador, ele quer o quê? Ele quer comprar sempre o mais barato possível. E se ele já teve essa chance de comprar a 72, muito provavelmente a gente vai ter esse teste nesse nível de preços de novo. Então a gente entendendo a psicologia, o emocional, como que o comprador pensa, como que o vendedor pensa, a gente vê que o gráfico desconta tudo. Ele mostra para a gente esse interesse de compra e de venda do mercado. Por isso que, numa tendência de queda, a gente tem a formação de topos e fundos descendentes, que nada mais é do que a leitura. O resumo, você trazer para um gráfico, você trazer para uma planilha, como que foi o comportamento desses players do mercado, tá certo? Então, a ideia dessa aula era ir um pouco mais a fundo para você, principalmente explicar esses conceitos econômicos de oferta, demanda, comprar barato, vender caro, você começando a tentar entender a cabeça dos grandes players do mercado, pode ficar mais fácil, você pode ficar mais esperto, mais assertivo, mais ligeiro, para você pensar como tubarão e não ser sardinha, né? Não ser comida aí na Bolsa de Valores, tá certo? Espero que você tenha gostado dessa aula, que ela tenha te ajudado. Deixa aí a sua curtida, se inscreve no canal, que tem um conteúdo muito bacana aqui, preparado com muito capricho e responsabilidade, para poder te ajudar a investir cada vez melhor na Bolsa, tá certo? Grande abraço e até o nosso próximo encontro.